Olá, pessoas! Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a ciência, né? A ciência como um elemento, né, de construção social, um elemento histórico, a função dela dentro da sociedade, que veremos daqui a algumas aulas. E o importante da aula de hoje será justamente a relação do método, né, o método que é utilizado na ciência, que vocês viram na aula anterior, e a comunidade científica, então a comunidade científica, seus valores, conceitos, entre outras coisas. Então, como já sabem, ritual de estudos, caderno, caneta, folha, papel, para anotar os pontos principais que serão trabalhados, descritos ou mencionados durante a aula, e vamos seguir em frente. Então, a ciência, como vocês já sabem, ciência, ela vai se referir não apenas àquelas ciências biológicas, como vocês imaginam, ou ciências naturais, mas qualquer sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimentos conseguido através de tais pesquisas. Então, dentro desse aspecto, a ciência ela vai ser caracterizada como basicamente qualquer sistema que vai seguir o método científico. Então, se vocês pensarem, história é uma ciência, geografia é uma ciência, artes é uma ciência, matemática é uma ciência, todos eles são ciências por utilizarem do método, né, o método científico, e ele ser organizado, né, um conhecimento organizado que vai ser conseguido através de pesquisas que utilizam do método científico. Então, isso é uma característica básica da ciência. Ciência vai ser definida dessa forma. A ciência, ela utiliza do método científico, como vocês já imaginam, né? E o método científico nada mais é que regras, né? Nada mais são que regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico. Vocês vão perguntar, e por que necessita haver essas regras? Para que, se essa ideia, esse experimento, ele for reproduzido em outro local, em qualquer local no mundo, utilizando as mesmas condições, os mesmos conceitos, as mesmas formas, ela vai dar o mesmo resultado, vai gerar o mesmo resultado. Então, o método científico, ele se baseia dentro dessa estruturação de regras rígidas, de procedimento, pois, como o conhecimento científico ele precisa ser objetivo e precisa ser rigoroso, ele precisa ter o mesmo resultado. Então, para ele ser fidedigno, para ele ser o mais próximo do real, ele tem que dar o mesmo, tem que gerar o mesmo resultado. E para que gere o mesmo resultado, é necessário que tenha essas regras. Então, vocês vão ter etapas. Essas etapas, elas vão servir de esqueleto para o funcionamento do método científico. Então, a primeira etapa, você já sabe, a observação do fenômeno. Independentemente do fenômeno que estamos falando, pode ser um fenômeno natural, pode ser um fenômeno matemático, pode ser um fenômeno histórico, qualquer fenômeno que seja dentro de uma ciência vai se utilizar do método científico. Vamos observar o fenômeno, vamos criar perguntas acerca desse fenômeno. Para eu responder essas perguntas, eu vou levantar hipóteses, porque se é assim, é por causa disso. Então, temos as hipóteses. A partir das hipóteses, eu preciso fazer o quê? O experimento para testar as minhas hipóteses. Então, eu fiz o experimento, testei as minhas hipóteses, obtive o resultado. Então, vou analisar esse resultado e, a partir da análise do resultado, eu vou ter a conclusão. Essa conclusão, ela vai gerar, ela tem uma possibilidade de dois caminhos. Se a conclusão, pela análise, comprovar uma das hipóteses, nós temos uma teoria. Então, é assim que uma teoria nasce. Ela nasce através da comprovação experimental de uma hipótese. Então, uma hipótese foi comprovada através de um experimento, após a sua análise e conclusão, nós temos uma teoria. Então, a teoria ela vai depender, obviamente, da comprovação científica. E a hipótese é justamente a etapa antes desse experimento. Então, nós temos lá a hipótese, testei, analisei, comprovei que uma das hipóteses estava correta, nós temos uma teoria. E a outra opção nós temos a opção em que uma hipótese é comprovada e vira teoria, e temos a opção que nenhuma das hipóteses dá resultado. Então, nós voltamos para a etapa inicial. Certo? Então, voltamos para o processo de observação de novo, fazemos as perguntas, criamos novas hipóteses, reformulamos hipóteses, fazemos experimento e assim por diante. Então, o método científico, ele segue esse caminho. Vocês podem perguntar,
Ele pode seguir um caminho diferente? Pode. Você pode muito bem pegar uma teoria e tentar passar ela pelo experimento novamente. Então, você pegar da conclusão, jogar no experimento, analisar o resultado, ver se deu correto, ou pode criar novas hipóteses a partir do resultado, enfim. Então, mas ela vai seguir esses elementos. Não necessariamente nessa ordem, mas vai seguir esses elementos. A comunidade científica é uma rede diversificada de cientistas que vão interagir, né, que vão interagir entre si. Vocês vão ter essa base, ela existe uma base eletrônica, né? A CAPES, o LATES, são bases em que a comunidade científica ela consegue fazer esse intercâmbio de informações. Fora, como vocês devem imaginar, que existe uma rede própria, né, para cientistas que permanecem em campo, dentro, por exemplo, de revistas, que eles vão transmitir as informações dos seus resultados através de suas pesquisas. E, por fim, ciência e valores. Como vocês sabem, né, nós temos muitas questões relacionadas à ética científica. Por quê? Porque, como sabem, a ciência ela é objetiva, ela não vai se envolver e se enovelar dentro de dogmas. O que nós sabemos que temos um grande problema, porque a sociedade ela é construída em cima de dogmas de conceitos, de valores, e a partir do momento em que a ciência ela começa a transgredir esses valores, nós temos vários problemas de ordem social. Finalidade. A ciência ela também vai ser orientada justamente de acordo com a sua finalidade. Qual a finalidade desse conhecimento? Qual a finalidade, qual a função, qual a importância desse conhecimento para a sociedade no momento? Então, ela tem essa orientação quanto à sua finalidade. E a importância social. Obviamente, dentre os elementos que temos que descrever para observar a construção do conhecimento científico, nós temos a importância social como o fator principal. Então, como a busca desse conhecimento está relacionado justamente a buscar, a procurar algo que melhore nossa vivência social, algo que melhore nossa interação, nossa vida e nossa forma de interagir com o meio, nós temos a ciência agindo e interagindo dentro desses elementos, certo? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, procurem, anotem para perguntar na próxima live. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!